Olá, está começando mais uma videoaula do nosso canal e esse vídeo é a primeira parte que eu falo sobre carrinho de compras, ok? E como você pode ver, o meu carrinho de compras vai ficar alinhado com o menu do meu site, ok? E no meu caso, no meu projeto, o carrinho de compras só estará em uma aba. Pois bem, é assim que ele ficará e é assim que ele está. Ele está sem o carrinho de compras, né? Essa é a única diferença. Para isso, eu vou precisar, no meu caso, de dois documentos. O index.html, que é a minha loja, né? E o roca.css, que é o documento que edita exclusivamente o cabeçalho. Isso mesmo, no meu projeto, a loja estará no cabeçalho, ok? Então vamos lá. No HTML, como no meu caso eu vou colocar alinhado com o cabeçalho, eu tenho que colocar dentro da classe cabeçalho, ok? Mas como estará alinhado com esse menu aqui, eu não vou usar as mesmas... Eu não vou usar a mesma ordem de itens, mas eu vou criar dentro, isso mesmo, dentro da minha lista não ordenada, ok? Eu vou escrever aqui no início e depois eu idento, certo? Pois bem, a primeira coisa que eu vou editar não vai ser dentro. Eu já vou adiantar uma parte que eu vou precisar. Eu vou criar uma div e dentro dessa div eu vou criar uma classe. E vou dar um nome sugestivo a ele. Ok? Pois bem, aonde eu fecho essa div? Essa div, ela abre antes da minha lista não ordenada, mas eu vou fechá-la depois da minha lista não ordenada. Depois não, antes da minha lista não ordenada acabar. Mas por que eu fecho isso? Pois bem, por que eu faço isso, né? Se nós vermos aqui, esse item está alinhado com este, certo? Então, se eu colocá-lo aqui, ele vai tirar ele do centro da minha página. Então, eu usarei futuramente essa div para alinhá-lo novamente ao centro, ok? Então, pois bem, no último item do menu do meu cabeçalho, eu abro um espaço e agora sim eu vou começar a digitar as informações do meu carrinho de compras. A primeira coisa que eu coloco é outra div. Por que outra div? Pois bem, porque eu estarei utilizando para o meu carrinho de compra duas classes exclusivamente para ele. Então, a primeira classe eu utilizei dentro de uma div. Mas o que eu coloco dentro dessa div? Pois bem, eu vou colocar uma tag A, mas essa tag A ela é usada exclusivamente para ajudar no alinhamento, ok? Teoricamente, eu não preciso colocar uma pasta. Uma pasta não, um arquivo .html. Mas eu criei um arquivo .html chamado carrinho.html, que está praticamente vazio, só para ficar mais fácil de nós entendermos, ok? Mas eu não vou usar assim no meu projeto, é só para ficar mais fácil de nós entendermos. Pois bem, criado isso, agora eu vou criar outra lista. Isso mesmo. Mas eu vou criar um tipo diferente de lista só para eu não me confundir, ok? Então, se você reparar, essa aqui é uma sublista dessa daqui, ok? Então, dentro dessa lista eu vou colocar dois itens. O primeiro item da minha lista não terá nada demais, só o texto. O segundo item da minha lista terá a imagem que eu quero colocar do lado da frase minhas compras, ok? Então, eu utilizo a tag imagem e nessa tag que eu utilizo a segunda classe para exclusiva do meu carrinho de compra, ok? Essa classe vai se chamar carrinho mesmo. Agora na tag imagem eu uso src igual e entre aspas duplas o caminho, né, que está na pasta css mais a pasta img mais o nome do arquivo. Esse é o caminho, no meu caso.
.png, ok? Pois bem, se nós separarmos agora, eu vou salvar aqui e vou pedir para abrir o documento mais uma vez. A parte HTML acabou nessa parte. E como você pode ver, a imagem não está nada configurada e está para baixo do meu menu principal. Eu quero colocar do lado, ok? Então, vamos começar a configurar o CSS. Eu vou no final do meu documento roca.css, que é meu documento exclusivo para editar o cabeçalho e o rodapé. E a primeira coisa que eu vou arrumar é o tamanho da imagem, ok? Pois bem, primeiramente eu vou arrumar a sua vertical com weight e vou deixá-lo somente de 30 pixels. E o width para arrumar ela horizontalmente, e eu vou deixar ela quadrada como ela é, né? De mais 30 pixels. Agora, eu vou usar um line weight de 10 pixels. Isso no meu caso, tá? Isso é questão somente de alinhamento, ok? Alinhamento da imagem. Venho aqui, clico em salvar e vou pedir para abrir o documento mais uma vez. Como nós podemos ver, ela já está praticamente ok. Mas como nós podemos ver ainda, a palavra compras não está alinhada com o carrinho de compras, ok? Isso eu também vou arrumar. Mas agora eu vou configurar exclusivamente toda a tag compras. Isso mesmo. Todas as configurações que é para toda a tag compras, que é para todo o meu carrinho de compras, eu vou colocar agora. Primeira informação é o tamanho da letra com font size. A segunda informação que eu vou colocar é um padding. Padding white de 35 pixels para o meu layout, tá? Mas você vai ter que utilizá-lo, mudar esse valor, dependendo de como está o seu layout, ok? Vou alinhá-lo à direita. Nesse momento do meu tutorial, eu estou usando sempre o width e o height, tá? Mas depois de terminar o site, eu vou mudar para só melhorar visualmente, ok? E lembrando, o width e o height, o valor, você tem que vir para o seu layout. Eu vou usar position relative porque eu vou alterar a posição deles em outro lugar depois. Por isso que eu uso position relative para o carrinho de compras por inteiro, ok? Vou arrumar o posicionamento dele para que ele fique à direita. Esse bottom de 14 pixels é exclusivamente para ele se ficar realmente alinhado com o meu menu principal, ok? No seu caso, provavelmente vai ter que ser diferente. Pois bem, e um clear white para nada navegar ao lado direito dele. Pois bem, salvo o documento e vejo como ele está. Pois bem, ele está assim. Ele já veio para o canto, mas um está embaixo do outro. E isso eu não quero. Então eu vou continuar editando. Agora eu vou editar a tag compras, né? A tag não, a classe compras. Só que exclusivamente os itens da lista, ok? A lista como um todo. Primeiramente eu vou colocar um display inline. Vou alinhar o texto ao centro, né? Ao centro da minha div. E um list style type none, ok? Vou salvar para ver como ele está. E vou pedir para abrir o documento mais uma vez. Ok. Deu um errozinho, mas eu vou ver isso para o final. Vamos dar continuidade à aula. Agora eu vou editar o carrinho. Mas o que eu vou editar da tag carrinho? Lembrando que a tag carrinho é só a minha imagem, ok? Então,
Na tag carrinho, eu vou dar um position absolute. E agora eu vou... verdade. Antes, no meu caso, eu não vou precisar usar. Mas, talvez você precise utilizar um white com N pixels, dependendo da imagem que você tiver. Por quê? Porque isso depende da imagem e ela pode estar tocando no seu texto, tá? Então, dependendo da imagem, você vai ter que dar um white para que a imagem não rele no seu texto, ok? Eu vou dar um bottom de 5 pixels para ela se alinhar com a imagem. Pois bem, essas são as alterações exclusivas da minha imagem. Por isso que eu criei a classe. E vou pedir para abrir o documento mais uma vez. E como você pode ver, eles estão alinhados. Agora eles estão alinhados, tá? Eles só não estão alinhados com o menu principal. Pois bem, agora eu vou editar a classe compras, só que somente o A, ok? Só para ter certeza de uma coisa, que o HTML não colocará nenhuma sublinhado da tag A, ok? Salvo o documento, peço para abri-lo mais uma vez. E pronto. Ok, ela já deveria estar alinhada ao centro. Mas por que não alinhou? Pois bem, eu dei um cortezinho só para ver aonde eu errei. E não foi no CSS, ok? Mas só para complementar, no CSS você vem aqui e coloca cabeloja, que é a minha classe, né? A classe exclusiva. Voltando no HTML, é a classe que eu criei para editar somente o menu que já existia, ok? Então, eu venho no CSS e coloco cabeloja, left e o tamanho do white que está, que é 150 pixels. Então eu vou aqui e só confirmo que o meu width é de 150 pixels, por isso que eu uso um left de 150 pixels, ok? Mas se nós vermos aqui, minhas compras está para cima e ele não está alinhado. Por quê? Pois bem, voltemos ao documento HTML e essa div aqui, ela está editando somente esses itens da lista, que é o meu primeiro menu, que é esse menu aqui, ok? E não está editando esse. Então, eu fiz uma coisa errada, que eu vou corrigir agora. Eu seleciono o final dessa div e coloco ela antes da div do meu carrinho de compras. Assim, a configuração que eu acabei de criar no CSS, que é a cabeloja um left de 150 pixels, ela vai sair exclusivamente para o menu principal, ok? Salvo o documento CSS também e peço para abri-lo. E como vocês podem ver, está alinhado. Pois bem, como eu estou usando o widgets, o menu da minha loja vai ficar meio estranho se eu diminuir muito a tela, mas como vocês podem ver, está alinhado. Mas esses valores aqui, como vocês podem ver, é perfeito para o meu layout. No caso de você vai ter que editar esses valores e muitas vezes vai ter que ser bastante testes, muitos testes, ok? Então, esse vídeo é isso, pessoal. Vamos ver o que nós vimos na aula de hoje. Pois bem, é assim que estava o nosso cabeçalho, né? Eu inseri a imagem e a palavra sem nenhuma edição. Coloquei uma mínima edição. Posicionei eles para a direita. Configurei a lista, né, para ela ser inline, mas ela não funciona ainda, porque eu tinha que configurar o meu carrinho de compras, ok? E por último, eu corrigi o HTML que estava errado. Assim, todas as configurações que eu fiz aqui, na minha classe compras, passaram para a minha aba. E se você for ver, eu clico aqui, ele abre esse documento que eu criei, mas eu não vou utilizá-lo assim, ok? Eu só coloquei assim para ficar mais fácil entender.
Pois bem, essa aula é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida é só perguntar.